Aleluia. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de Romanos, finalizando hoje o capítulo 15. Vamos abrir nossas Bíblias, livro de Romanos, capítulo 15, verso 22 em diante. O estudo de Romanos hoje, ele é bem histórico. Mostra qual foi o destino do servo e apóstolo Paulo. Nós temos muito que aprender, até com o final de Paulo. E como temos. Assim diz a palavra do Senhor. Essa foi a razão, porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco, e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres, dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores. Porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com os bens materiais. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus, a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus da paz seja com todos. Amém. Pai querido e amado, estamos na Tua presença, Deus, para aprender da Tua palavra. Estamos na Tua presença, ó Pai, para aprender com as lições deixadas pelo Teu servo, através do seu testemunho, através da sua vida, através da coragem, fruto da sua fé. Pai amado e Pai querido, nos ajuda e nos ensina, ó Pai, o que Tua palavra quer nos dizer. Dá-nos, ó Pai, aplicação, dai-nos, ó Pai, desejo, vontade incontrolável, Pai, de Te obedecer, de Te querer, de parecer mais contigo. No nome poderoso de Jesus Cristo, eu Te agradeço. Amém. Então, que razão primeiro? Vamos começar já explicando o primeiro versículo. Ele diz, essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Que razão é essa? Fácil. Nós a estudamos na quinta-feira passada. Que razão é esta? A missão de Paulo. Qual era? Pregar aos gentios. Pregar aonde ninguém queria ir. Pregar para quem ninguém tinha coragem de falar. E aplicamos para a nossa vida o quão é necessário
que nós deixemos de ser, vou pedir perdão mais uma vez pela palavra, frouxos. Pois precisamos ter a coragem necessária, fruto da fé, para seguir sempre em frente. E como nós estávamos cantando, te louvarei, não importam as circunstâncias. Nada do que nos for colocado à frente pode ser empecilho ou mesmo desculpa para deixar de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Essa foi a razão de Paulo ter tido dificuldades de ir a Roma. Mas nós vamos falar um pouco sobre como foi o trajeto dessa viagem. Sim, Paulo chegou a Roma. Como foi isso? Em que circunstâncias foi? É preciso a gente analisar essa parte da Bíblia em conjunto com outro livro, para a gente entender melhor. O apóstolo Paulo se preparava para voltar de sua terceira viagem, quando mandou uma carta aos cristãos de Roma, comunicando seus planos de visitá-lo. Na sua próxima viagem, no caminho de Jerusalém para a Espanha. Foi isso que nós lemos agora em Romanos, capítulo 15. Ele orava constantemente sobre esse desejo. Isso já vinha há muito tempo. Exemplo, nós podemos dar um pulinho no capítulo 1 de Romanos, versículos 9 e 10. Capítulo 1 de Romanos, versículo 9 e 10. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião para visitar-vos. Então, desde o início da epístola, Paulo já esboça o seu desejo de ir até Roma. Nos versículos seguintes, ele já afirma, agora já não tendo o que fazer aqui. Terminei a minha parte aqui. Então, me aguardem, eu vou chegar até aí. Na verdade, eu ainda penso em ir além. Quero chegar até terras hispânicas. Mas antes, preciso passar em Jerusalém. Qual foi o destino de Paulo? Os próximos passos do plano de Paulo foram bem como ele esperava. Ele completou suas visitas em algumas cidades da Europa e passou rapidamente para a costa da Ásia Menor, antes de desembarcar em Cesareia e proceder até Jerusalém. Aí nós vamos entender um pouco mais como tudo aconteceu, dando um pulinho no livro de Atos, capítulo 20. Algumas partes a gente vai procurar ser bem sucinto, para a gente poder adiantar um pouco. Paulo visita Macedônia e a Grécia. São terras da Ásia Menor. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-o confortado, despediu-se e partiu para Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses, tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria. Determinou voltar para a Macedônia.
até a Ásia, Sóprato de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Galo de Derbe e Timóteo, bem como Títico e Trófimo da Ásia. Estes nos precederam, esperando-nos em Troade. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto, onde passamos uma semana. Então começou daí, Macedônia. Lá foi recolhido os donativos para onde iriam ser encaminhados para Jerusalém. Durante essa viagem de regresso a Jerusalém, porém, Paulo começou a entender que seus planos seriam modificados. Quando parou em Mileto para conversar com os presbíteros da igreja em Éfeso, ele disse, Atos capítulo 20, versos 22 e 23. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura, que me esperam... O quê? E tribulações. Bom motivo para a gente deixar de ir, né? Paulo podia ter deixado essa viagem para depois. Será que ele teve motivos para cancelar a viagem? Algumas vezes nós, por dificuldades, lembramos, olha, assim diz o Senhor, já me avisaram isso. Até um profeta se levantou dizendo que eu ia sofrer tribulações. Ora, se o profeta se levantou é porque eu não devo ir. Desde quando aviso de tribulação significa aviso para deixar de pregar? Desde quando avisos do Senhor servem para quebrar mandamentos? Certa vez a gente conversou sobre onisciência e livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a nossa capacidade de escolher o que fazer, independente de sabermos ou não o fim. Foi-se perguntado uma vez que se Deus realmente conhece nossas escolhas, então o livre-arbítrio é nulo. Não, não é. O simples fato de Deus saber não impede de a gente escolher. Assim como o simples fato de eu saber que será difícil não me impede de seguir em frente. Nem um pouquinho. Nem um pouquinho. As dificuldades, elas existem. E vão continuar existindo. O maior exemplo que Paulo deu foi o fato de ele ter sido avisado, reavisado e avisado de novo, e ainda assim ele foi. Foi. Chegaram a pedir a Paulo. Durante o resto da viagem, algumas pessoas tentaram convencer Paulo a não ir para Jerusalém. Atos capítulo 21, versículo 4. Encontrando Paulo, os discípulos, Paulo aqui está em Tiro, permanecemos lá durante 7 dias. E eles, movidos pelo Espírito, era o Espírito Santo avisando o que ia acontecer. Mas não disse que não era para ir. Recomendavam a Paulo que não fosse a
Jerusalém. Seria melhor que tu não fosse, Paulo, porque o negócio lá vai ser difícil. Mesmo assim, versículo 12, mesmo capítulo. Quando ouvimos estas palavras, agora que Paulo já está em Cesareia, olha detalhe, ele passou da Macedônia, a Grécia, a Caia, foi até a Cesareia, Troade, e chegando já em Cesareia, depois de Tiro, mais uma vez, outro aviso. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Paulo, até tu tá com medo, Paulo. Tu sabe o que vai acontecer, servo de Deus. Ao invés de ir pregar nesse lugar difícil, tão longe, fica aqui. É melhor, é mais confortável. Você não corre perigo, aqui você está guardado. Tem uma coisa que nós trabalhamos e nós estudamos e precisamos sempre manter em mente. É uma coisinha chamada visão de reino. Na visão de reino existe o rei e existe o servo. O servo do rei, ele se alegra com a alegria do rei. Simples. O que o rei mandou? Vai e leva a minha palavra para o mundo inteiro. Vai e leva a minha palavra aos lugares aonde ninguém quer ir. É para lá que eu te quero. Eu não disse que era para tu ir para lá, era para pregar para aquelas pessoas. Se nós trouxéssemos para hoje, Deus do céu. Eu pregar na favela, eu tô nem doido. Rapaz, eu vou, mas peraí. Eu vou deixar meu celular, vou deixar isso aqui, vou deixar aquilo acolá e vou de carona. Viu? Vou de carona, porque Deus do céu, eu não volto nem com a minha roupa. Quem mandou ter medo? Certa vez, agora recente, eu estava assistindo um vídeo sobre a tempestade no mar. E Jesus Cristo dormindo. E eu parei para imaginar, Deus do céu, mas por que ele está dormindo? Será que ele estava fingindo? Não. Quando ele acalmou o mar, acalmou os ventos, ele olhou para os seus discípulos e os chamou de quê? Homens de pequena fé. Fé é certeza sem sombra de dúvida. Certeza de que tudo vai ficar bem, se for para ficar. Se não for, vamos ao próximo passo de agora? Olha só. Ainda teve um outro profeta, chamado Ágabo, que disse que Paulo seria preso e entregue aos gentios. Vamos lá, Paulo já teve 3 avisos. Olha só esse aviso de agora. Atos, também 21, versículos 10 e 11. Esse aqui vai ser bem contundente. É agora que Paulo vai desistir. Agora ele desiste. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo. Tomar o cinto é uma atitude, era típica de quem estaria sendo
levado por alguém, tomar na barra do cinto e carregar. Você está preso, está seguro. E olha só o que aconteceu. E vindo ter conosco, tomando Paulo pelo cinto, ligando com ele, e os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Sabe o que é que eu percebo nos 3 avisos? Em nenhum momento o Espírito Santo mandou Paulo voltar. Em nenhum momento. Mas deixou Paulo bem ciente do que o esperava. E a resposta de Paulo é que me deixa abismado. Como Paulo era conectado com o Senhor. Como Paulo ele tinha uma conexão com o Espírito Santo de entender qual era a vontade de Deus para a vida dele, sem importar quais sejam as circunstâncias, a situação que ele passava. Verso 14. Apesar de todos esses avisos, apesar de todos disserem a Paulo, não vai, ele afirma, verso 14, como, porém, não o persuadimos, não conseguimos convencê-lo, conformados, dissemos, faça-se a vontade do Senhor. Eu vejo muitas vezes gente perguntando, principalmente no meio pentecostal, eu quero a unção de fulano, eu quero a unção de cicrano, eu quero parecer com fulano, eu quero parecer com cicrano. Será que quer mesmo? Será que a gente quer a unção de Paulo, hein? Lá na prisão, sem roupa, espancado. Dessa última vez, em Jerusalém, ele teve que ser carregado, porque ele não aguentava nem andar depois da surra que levou. Mas o objetivo de Paulo era maior, bem maior, maior do que ele. E sua ligação com o Espírito Santo fazia com que ele não tirasse o foco daquilo que mais interessava, daquilo que era mais importante. A visão de reino. A visão de reino é fazer com que o reino do rei prospere. É fazer com que o reino alcance os seus objetivos. A honra do rei é a alegria do servo, não a sua própria. Aliás, a sua própria honra de servo está em servir bem, com fidelidade. Muito interessante o que aconteceu na vida de Paulo. Paulo, quando chegou em Jerusalém, sim, ele foi bem recebido. Foi muito bom. Verso 21, capítulo 21, a partir do verso 17. Por que eu estou trazendo vocês até Atos para entender Romanos? Romanos dá uma base do que Paulo queria. Atos, essas partes vão mostrar como foi que sucedeu. Para que a gente entenda melhor o que aconteceu e qual era o contexto dessa passagem de Romanos. Uma semana depois, alguns dos judeus da Ásia que haviam perseguido Paulo chegaram na cidade e levantaram falsas acusações contra Paulo. Vejamos, verso 17. Tendo-nos chegado em Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte,
Paulo foi conosco, estou lendo o verso 18, a encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram, e tendo-os saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo, deram eles glória a Deus e lhe disseram: bem vês, irmãos, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. Vamos pular para o verso 27. Quando lá estavam por tindar os 7 dias, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: israelitas, socorro! É essa mais ou menos a reação que o mundo tem quando um crente se aproxima. Vocês sabiam, né? Lá vem aquele homem falar desse tal de Jesus de novo, mas não para. Homem, deixa esse negócio, bora tomar uma cervejinha ali, tá tão... Todo mundo aqui conversando, todo mundo aqui brincando, a gente com esse tal de Jesus. Ô, coisa chata! O interessante é que muitos de nós dissemos as mesmas frases, quando ainda não o conhecíamos, até descobrir que Jesus é o melhor vício de todos. Pois uma única vez, tocado pelo seu Espírito Santo, e ele prometeu isso, e isso é uma verdade, do nosso coração jorra uma fonte que não para nunca. Se para o uso de uma droga me dá uma viagem de algumas horas, sei lá, depende do teor e do tipo de droga, a presença de Jesus Cristo me coloca na melhor posição, na melhor sensação, pela eternidade. E detalhe, só vai aumentar a sensação, porque quanto mais você se aproximar, mais forte vai ficar. Então, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais introduziu até gregos no templo e profanou esse recinto sagrado. Agora recente, eu tinha ouvido uma pessoa me contando que assistiu uma pregação maravilhosa, linda, e ficou apaixonado quando viu aquilo. O título da pregação: os ímpios estão dominando a igreja. Certo, verdade. Palavra ímpio, traduzida na sua raiz, ela significa sem piedade. Eu me lembro que eu respondi que eu também tinha visto um culto lindo. Tinha visto um culto onde depois de 8 pessoas se batizarem e aceitarem a Cristo realmente como seu Salvador, como único Senhor, e emocionados descerem as águas, mas 6 pessoas disseram: eu quero também. Não existe culto mais lindo do que aquele em que pecadores se arrependem. Igreja está cheia de ímpio? É claro que está. É óbvio que está. Eis a grande verdade do Evangelho: pecadores que se ajoelham no Senhor, suplicando a sua misericórdia e perdão, e procurando viver como Ele viveu, mas sem deixar de ser o que são. Deixar de ser pecador é uma busca perene que seguirá até o dia de nos encontrarmos com Ele. Mas no dia em que nos acharmos perfeitos,
e sem pecado, vamos descobrir que somos mentirosos. Uma vez numa piada me disseram, por que que a entrada do céu é curta e por que que a porta do inferno é larga? Eu respondi de uma forma bem simples, é porque no céu tu entra de joelho. É assim que funciona. Era por isso que Paulo, independente de todas as circunstâncias, mesmo preso, açoitado, apanhando, olha a reação dele. Magnífica reação de Paulo. Primeiro, ele exige ir até as autoridades e fala com todas elas. É interessante, a partir desse capítulo 21 de Atos, quem quiser tomar isso como dever de casa, já que aqui nós estamos numa aula, leiam o restante do livro de Atos, com cuidado. Vocês vão ver essa história detalhada. O que Paulo fez mesmo apanhando? Chegando às autoridades, podia Paulo até ser solto, depois de tudo que passou. Mas não, decidiu apelar para César. Para quê? Qual era o objetivo de Paulo? Era ficar em Jerusalém? Ele queria chegar até onde? Chegar até Roma. Não era onde ele disse que queria ir? Não quero nem saber se vou preso, mas eu vou. Porque apelando para César, tendo Paulo dupla cidadania, ele tinha que ser levado até Roma. Visão de reino. Visão de reino. Visão de reino, você se apaga. Se apaga para observar o que quer o rei. O rei, o Senhor das nossas almas. Aquele mesmo que se sacrificou por nós. Interessante, somos seus servos. Somos seus servos. Nascemos para servi-lo desde a nossa criação. Para louvá-lo, adorá-lo, engrandecê-lo. E mesmo assim, ele nos serviu com a sua própria vida. E mesmo assim, sendo ele rei, nós aprendemos isso muito bem nos cultos anteriores. Mesmo sendo rei, ele se sacrificou por nós. Não, Jesus não só nos ensinou o caminho, ele mostrou. Faça assim. Sede meus imitadores. Não estou mandando que todo mundo saia daqui e vá atrás de morrer, não é isso não. Mas estou dizendo que todos nós temos uma missão única e nada pode nos impedir de seguir em frente. Paulo mesmo avisado de tudo que ia acontecer, e ele sabia que iria acontecer, sabia que enfrentaria dificuldades, sabia inclusive que enfrentaria cadeias, ausência de liberdade. Ele continuou em frente. Faça-se a vontade do Senhor. Faça-se a vontade do Senhor. Eu quero que o reino de Deus cresça, mesmo que isso custe a minha própria vida. Era esse o pensamento de Paulo. Vocês imaginam uma pessoa levando uma surra, ali apanhando, doendo, e ainda depois de todo quebrado, carregado, ainda se lembrar que a sua missão é Deus? Ainda se lembrar que a sua missão é chegar até um determinado lugar mais difícil do que onde ele estava. Bem mais difícil. Roma era um berço do politeísmo na época. E mesmo assim,
Estou em dificuldade, quero ir para outro lugar ainda mais difícil do que esse, porque eu tenho que terminar lá. Infelizmente, Paulo não conseguiu chegar à Espanha. Se Paulo tivesse chegado à Espanha, talvez, nós tivéssemos tido outro tipo de catequese, outro tipo de ensino. Espanha foi catequizada mais ou menos no 5º século. Era pós-Constantino, quando já havia os bispados católicos. A Igreja Católica nasceu, boa informação para quem quiser saber, no ano de 330 depois de Cristo. Essa história de que Pedro foi o primeiro papa, esquece. O nome do primeiro papa católico foi Inocêncio I. Nada a ver. Mas é bom a gente saber de algumas coisas históricas, que é para a gente ter uma noção de responder algumas coisas. A igreja que nós conhecemos como Igreja Católica Apostólica Romana não é a primeira igreja, mas é o que a igreja se tornou com o passar dos séculos. Com o martírio dos apóstolos e com o imperador romano Constantino, colocando o cristianismo como religião oficial de Roma e incluindo o seu sincretismo ou politeísmo disfarçado. No ano de 336, os bispados foram criados e o bispado de Roma foi transformado em sumo bispado ou sumo pontificado, de onde surgiu os primeiros papas. E só após isso, Espanha foi catequizada. Espanha catequizada, país europeu, e posteriormente Portugal, entre outros países, tiveram essa mesma catequese de onde nós fomos treinados. É muito interessante eu aprender como Paulo, mesmo não tendo chegado ao seu objetivo, ele nos deixou uma lição final. Meus filhos, importa-vos que ele cresça. É o Senhor quem tem que crescer. Não ele, não nós. É o reino do Senhor que tem que ser conquistado, não nós. É a palavra do Senhor que tem que ser pregada e não a nós. Independente das dificuldades, ele seguiu até o fim. E aí eu pergunto, cada um desses irmãos que preveniram Paulo, oravam, suplicavam a ele que não fossem, mas não deixavam de acompanhá-lo. Vamos ver os versos finais. Romanos capítulo 15, vamos voltar para lá. Agora o verso 30 até o 33. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo. Então, cada pessoa podia lutar junto com aquele que vai, com aquele que prega. Tem uma forma de se fazer isso muito simples e que a gente precisa aprender, chama-se intercessão. Tem alguém louvando aqui na frente? Tem. Nós estamos orando ali embaixo. Tem alguém pregando aqui na frente? Nós estamos orando ali embaixo. É para isso que serve. É uma luta. É um justo combate com uma função.
que lutei juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Paulo simplesmente pediu: orem por mim. Eu sei o que vai acontecer. Mas mesmo nas dificuldades eu quero manter o foco. Por isso, lutem comigo nas orações. Muito pode por sua eficácia a oração do justo. Dessa forma, é algo que nós não podemos relaxar. Nunca. Nunca deixar de orar. Não orar apenas pelos que nós conhecemos. Peço a oração de todos também. Orem por mim. Orem por nós, pastores. Precisamos e queremos as suas orações. Para que Deus nos mantenha unidos, para que Deus nos mantenha centrados e focados em levar a palavra de Deus a todos quanto pudermos. Pois esse é nosso objetivo. É necessário que não paremos de orar. Por quê? Para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Mesmo com dificuldades, mesmo diante de tudo, ele ainda dá essa última lição. Existe um modo de vocês continuarem lutando, mesmo comigo longe. Lutem comigo em oração. Oremos, amados, não apenas pelos que estão aqui. Oremos por todos que estão lá fora. Oremos pelos nossos governantes, oremos pelos missionários que estão no mundo inteiro, às vezes a morrer e sofrer torturas, em nome do Evangelho, enquanto nós podemos ficar aqui, sentados e aprendendo sobre eles livremente. Isso é maravilhoso podermos estar assim, mas a qualquer momento, Deus pode nos fazer a mesma pergunta que foi feita a Isaías: quem vai? Quem vai? Quem irá avisar? Quem irá levar a palavra? E a nossa resposta, nós já aprendemos de cor e salteado, não é? Eis-me aqui, envia a mim. Não é a outro, não. A mensagem de Paulo, nesse final de capítulo, é bem simples. Não importa as circunstâncias, cumpram o seu ministério até o fim. Continuem orando por seus líderes. Continuem orando não apenas pelos seus pastores, mas pelos do mundo inteiro. Para que a palavra de Deus seja pregada, para que a palavra seja levada, para que almas se arrependam e mais cultos como aquele de domingo possam acontecer, para